David, esse pequeno vídeo é para mostrar a respeito do erro da conciliação da conciliação de arquivo AFX, que ainda está dando problema. E eu tive que refazer várias vezes. Aqui eu numerei, mas não se preocupe não, que é só uma, tá? É só esse erro mesmo lá no gerenciador financeiro. Não tem mais nada não, viu? Só um. Mas nós vamos ter que rever essa lógica. Olha só. Lançamentos iguais estão sendo omitidos. Quando tem lançamentos iguais no extrato bancário FX, mesmo com datas iguais ou datas diferentes, está sempre vindo faltando um ou dois lançamentos. Então nós temos que rever a lógica da conciliação para lançamentos iguais conforme descrito após as imagens. Olha os prints das imagens aqui. Olha nesse primeiro teste aqui, o que eu fiz. Olha aqui, acompanha aqui. Eu não havia lançado nenhum lançamento de 168,90 lá no grid, certo? Não fiz nenhum lá no grid. Então, eu não fiz nenhum e fui ler o arquivo FX. Quando eu li, só aparece para o usuário 4 lançamentos na conciliação. Fica sumido, 2 lançamentos, fica sumido, perdido. Olha aqui, ó. Olha como que eu pus. A hora que apareceu o primeiro durante o lançamento, olha o que eu fiz. Eu pus conciliação 01 de 168,90, não havia lançado nada. Quando eu fiz a conciliação do segundo, eu pus isso aqui, ó, conciliação do segundo. Quando eu conciliei o terceiro, eu fiz isso, ó lá, pus conciliação 03. E depois, quando eu fiz o quarto, eu fiz conciliação do quarto lançamento. Olha aí, eram 6. Cadê o outro? Entendeu? Então, deixa eu ver aqui se eu pego o marcador aqui. Cadê o marcador? Tá aqui o marcador. Então, veja, eram 6 lançamentos e só apareceram 4. Então, nós temos que rever isso aí, né? Vamos lá no teste 2. No teste 2, quando havia um lançamento feito no grid, eu fui lá e fiz um lançamento no grid. Quando eu fiz um lançamento só no grid, vieram 4 lançamentos na conciliação, ficou faltando 2. Ficou faltando 2 no grid. Olha só, olha aqui na imagem. Então sumiu quanto? Sumiu um lançamento. Olha só na imagem, eu tinha lançado esse aqui, ó. Olha lá, eu tinha feito um lançamento. Eu lancei esse de 5/11 aqui, esse aqui. Aí depois veio o 1, veio o 2, veio o 3 e veio o 4. Então, vieram esses aqui, ó, no arquivo FX. Mais um que já estava lançado, ficou 5. Mas são 6, sumiu 1. Ficou sumido 1. Então, quer dizer, quando eu lanço um aqui, ainda fica sumido 1. Aqui, ó, estava faltando, sumiu 1. Né? Eu não tinha lançado nenhum no grid. Aqui eu lancei 1. E ficou sumido 1 ainda. Aí eu fiz um terceiro teste. Não sei se isso adiantou alguma coisa não, mas pelo menos deixou eu com a pulga atrás da orelha. Quando havia 2 lançamentos lançados no grid, eu lancei 2. Aí sabe o que aconteceu? Vieram 4 lançamentos na conciliação, totalizando 6 lançamentos. E não sumiu nenhum lançamento. Aí deu certo. Tinha 2 lançados no grid. Eu fui lá e lancei 2. Na imagem aqui de baixo, ó. Eu fiz o seguinte, eu lancei esses 2 aqui, ó, esse e esse, lancei. Eu não sei se foi esse não, talvez não tenha sido esse, talvez eu acho que foi esse e um do dia 6, parece. Sei que depois eu lancei 2, um eu já estava conciliado, o outro eu deixei pendente, não, os 2 conciliados. Os 2 eu deixei conciliado. Aí veio o 1, veio o 2, veio o 3, veio o 4, veio o 5 e veio o 6. Veio, não ficou faltando nenhum. Quando, olha só, nesse caso, ó, quando eu tinha feito 2 lançamentos no grid. Aí deu tudo certo. Bom, e aí o terceiro teste ainda. Fiquei com isso mais ainda aflorado, né? Falei, e se eu fizer 3 lançamentos no grid, o que vai acontecer? Vieram outros 3 lançamentos na conciliação, totalizando 5 lançamentos. E sumiu um lançamento. Aqui está errado. Ó, não sumiu um. Sumiu um lançamento.
Nesse caso dos 3 lançamentos que já estavam lançados, um estava com C e 2 estava com P. O sistema parou para o equivalente em apenas um lançamento e não parou para o outro. E sumiu um lançamento. Quer dizer, essa lógica está totalmente confusa. Está totalmente confusa. Então a solução, eu acho que é reescrever a lógica da seleção, reescrever toda a lógica de seleção dos lançamentos de igual valor e de valor diferente também. Tendo com base o campo TRN-AMT do arquivo OFX, né, que é aquele campo lá, ó, TRN-AMT, por exemplo, onde está lá, menos 168,90, né, no arquivo OFX. Então, eu peguei e reescrevi a lógica inteirinha. A lógica aqui ficou o seguinte, olha só, nós temos que fazer no código duas condicionais. A primeira e a segunda condicional. Então vamos na primeira. A primeira é se os valores dos registros que estão no arquivo OFX tiverem como campo TRNM-AMT estiverem duplicados. Ou seja, se eles estão duplicados é porque são iguais entre si. Se eles estiverem duplicados, pegar esses que estão duplicados e proceder os passos a seguir sem nenhuma outra condicional. Aí não tem condicional alguma. Primeiro passo. Passo 1. Mostrar o registro sem verificar data nenhuma para o usuário, que vai decidir se é ignorar, inserir ou equivalente. E cursor vai para o próximo registro pela ação do usuário. Quer dizer, não tem que fazer nada. Não tem que olhar data, não tem que olhar se é P, se é C, nada. Isso, se atender a essa condicional aqui, ó, do campo TRN-AMT estiverem duplicados, para a esses valores duplicados. Segundo passo, depois de fazer esse aqui, pela ação do usuário, fazer o teste para cada registro. Se o valor do registro é igual ao valor do lançamento no grid e também a data do registro é exatamente igual à data do lançamento do grid, mostra a mensagem para o usuário. Existe lançamento conciliado com esse mesmo valor e mesma data lançada no grid. Verificar possível duplicidade. Pronto. Isso aqui é a primeira condicional. Acaba aqui essa condicional. Essa condicional acaba aqui. Né? Isso para os que estão duplicados dentro do arquivo OFX. Agora, a segunda condicional é se os valores dos registros que estão no arquivo OFX, olhando o campo TRN-AMT, forem únicos, são valores únicos no arquivo. Aí tem que proceder às condicionais abaixo, né? Subcondicionais, na verdade. Aí tem 3 se, para esses que são valores únicos. Primeiro se para valor único. Se o valor do registro no arquivo OFX é exatamente igual ao valor do grid, do gerenciador financeiro. E a data do registro no arquivo é igual ao intervalo de data do lançamento no grid, do gerenciador financeiro, sendo 7 dias para frente, 7 dias para trás. E ainda a situação do registro no grid do financeiro é igual a P, o que vai fazer? Vai alterar a situação do registro no gerenciador financeiro para C e o cursor vai para o próximo registro. Então, atendeu a essa condicional aqui, né? Então, para os valores únicos. Estou falando de valores únicos. Para valores únicos ainda, se não atendeu a primeira condicional, checa, faz o teste na segunda condicional. Se o valor do registro FX for exatamente igual ao do grid do gerenciador financeiro e a data do registro do arquivo é exatamente igual à data do grid, ou seja, não tem intervalo de data, e a situação no grid do gerenciador financeiro é igual a C, ignora o registro e cursor vai para o próximo lançamento. Ignora, simplesmente passa para o próximo. Agora, a última condicional para esses valores únicos. Se
o valor do registro no arquivo OFX é exatamente diferente, agora é exatamente diferente a qualquer outro valor do grid do gerenciador financeiro, o que faz? Só isso, se ele for diferente. Parar e mostrar o valor para o usuário, inserir ou ignorar ou marcar como equivalente. Com a ação do usuário, o cursor só vai para o próximo registro com a ação do usuário, né? Então, por quê? Porque o valor é exatamente diferente. Se o valor for exatamente igual, tem essas duas condicionantes aqui, que levam também em consideração a data e a situação, tá vendo? Nesses dois aqui, ó, leva em consideração, essas duas condicionais, leva em consideração a data e a situação, além do valor ser igual. Isso para valores diferentes. Então, tá nessa segunda grande condicional aqui, ó. E na primeira condicional é para valores iguais, segue o que está aqui. Para valores duplicados, ou seja, quando eu falo valores iguais, é duplicados dentro do arquivo OFX. E aqui é para valores diferentes dentro do arquivo OFX. Eu acho que não é tão complexo assim. Eu acho que você tem que... É melhor deixar essa lógica de lado e começar uma lógica nova baseada nisso aqui, ó. Tá certo? E aí você me chama aí para a gente conversar. Até mais.